alguma tentativa de suspender o julgamento, Bruno? Bom, Jaqueto, dando uma visão geral acerca de tudo que aconteceu ao longo do dia, eu posso falar que a parte da manhã foi uma parte bem tranquila, bem sossegada. Agora, na parte da tarde, nós tivemos algumas situações que realmente, por exemplo, uma pequena discussão entre um dos advogados, junto também com a ministra Carmen Lúcia, também alguns ministros também pediram a palavra. Mas o plenário do Supremo, ele foi principalmente ocupado pelas defesas dos primeiros 4 réus. Os advogados, inclusive do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, defenderam a validade do acordo de delação premiada, inclusive alegam que não há prova da sua participação nesses atos golpistas, até porque um dos motivos, né, justamente é esse, né? O objetivo justamente é tentar, de muitas dessas defesas, é tentar justamente falar contra a delação de Mauro Cid. Em seguida, a defesa do deputado Alexandre Ramagem afirmou que os documentos apreendidos com ele não passam de anotações pessoais sem ligação com a tentativa de golpe. O advogado do almirante Almir Garnier pediu a anulação da delação de Mauro Cid e disse que a história dará ali o veredito final, segundo as palavras da defesa. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi para o caminho de comprovar que estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro em viagem marcada com antecedência. A sessão ela foi encerrada antes das 18 horas, antes do previsto, porque estava previsto para encerrar, na verdade, na casa das 19, mas foi encerrada às 18. Nessa quarta-feira, ou seja, amanhã, o julgamento ele vai continuar a partir das 9 horas da manhã, deve chegar ali por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, com a expectativa pela fala da defesa de Jair Bolsonaro, que não compareceu ao Supremo neste primeiro dia, alegando problemas de saúde, uma crise de soluço. Durante a tarde, houve inclusive uma confusão na frente do condomínio de Jair Bolsonaro, com apoiadores do ex-presidente contra apoiadores do atual presidente Lula. No Congresso Nacional, inclusive nas movimentações aqui na regra do Congresso Nacional, a regra foi de um dia normal. Inclusive na pauta do Congresso hoje estava o PL que fala acerca do imposto de renda. Inclusive, Jaqueita, após a leitura ali do relatório da ação penal que trata justamente da tentativa de golpe de Estado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que os réus desenvolveram e implementaram ali um plano progressivo de ataques às instituições democráticas para impedir a alternância de poder nas eleições de 2022. Vamos conferir. De acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a denúncia apresenta detalhes sobre a estruturação e atuação da organização criminosa entre meados de 2021 e início de 2023, com o objetivo de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil, visando prejudicar a alternância legítima de poder e enfraquecer o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente o judiciário. É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada. A ordem disposta na Constituição dispõe de meios institucionais para atalhar investidas contra ela própria e o seu espírito. O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem. Paulo Gonet, em sua sustentação oral no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados pela trama golpista, o Procurador-Geral da República avaliou como imperativo punir o que chamou de tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática, onde os réus desenvolveram e implementaram um plano progressivo de ataques às instituições. Além disso, o grupo tentou desacreditar publicamente o sistema eletrônico de votação. A usurpação do poder pela força bruta, que aniquila a organização regular, desejada e arquitetada pela cidadania, expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence pela ameaça do poderio armado,
ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas, prometendo castigo a atos de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O procurador-geral destacou que a acusação não se baseou em suposições frágeis, uma vez que os próprios integrantes do grupo documentaram quase todas as fases da ação. Durante a investigação, foram apreendidos arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens relacionados ao plano. Paulo Gonet disse ainda que o grupo era liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e contava com autoridades de alto escalão do governo, das Forças Armadas e órgãos de inteligência. Impedir a chegada e o exercício do poder pelo presidente que concorria pela oposição e o de promover a continuidade do exercício do poder pelo presidente Bolsonaro, pouco importando os resultados apurados no sufrágio de 2022. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Neste caso, estaríamos no campo ainda mais contíguo ao da consumação do golpe, se não já na sua consecução. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, com apelo ao emprego da força bruta real ou ameaçado. A cooperação entre si dos denunciados para esse objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna nítida a organização criminosa no seu significado penal. Ainda segundo Paulo Gonet, os autos confirmam o início da execução de planos como um punhal verde e amarelo, que previa até mesmo o assassinato por envenenamento do presidente eleito de seu vice e a neutralização do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Jaqueto, inclusive amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã, seguem então as sustentações das defesas de Augusto Heleno, Braga Neto, Jair Bolsonaro e também de Paulo Sérgio Nogueira, e cada defesa, lembrando, tem o direito aí de falar por até 1 hora. Só lembrando, Jaqueto, que ainda se estende por mais dias, tá? Então temos o dia de amanhã, temos a próxima terça-feira, a próxima quarta e, por fim, a próxima sexta-feira, e aí sim saberemos, né, a decisão então dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, os ministros da primeira corte. Jaqueto, da primeira turma, perdão. Jaqueto, volto com você. Ok, obrigado, Bruno, pelas informações e tenha uma boa noite.